onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé eu meus olhos abri e agora me alegro em tua cruz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, é o que todos nós esperamos, ser alvo como a neve, porque nós temos crido num Cristo, aquele que prometeu um lugar para cada um de nós, que possamos se alegrarmos. Por isso que estamos aqui, porque Ele está vivo. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande estou, quão grande estou. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande estou, quão grande estou. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande estou, quão grande estou. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande estou, quão grande estou. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ser, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor.
Pai, nós te adoramos, te bendizemos o teu nome, ó Deus. Agradecemos a ti, ó Deus, por essa oportunidade. Agradecemos a ti, ó Deus, por essa manhã. Peço ao Senhor que receba o nosso louvor em forma de adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Falar em Mateus, cada dia o Mateus mais abençoado no louvor aí, no teclado. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 26. Irmãos, meu texto está errado. Pode segurar Mateus aí, que é Mateus, deixa eu me achar aqui. Deixa eu ver se é 26, 20. Não, não. Vinte e três, irmãos, 25, 23. Mateus 25, 23. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Vamos ler de novo. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pelo teu infinito amor. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, que somente o teu Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a tua igreja. Pai, que o teu Espírito Santo ministre aqui essa manhã, graça sobre graça, salvação, libertação, transformação, cura. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de fazer, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, muito quando se lê esse texto, até porque ele está dentro da parábola dos talentos, nós nos apegamos a dinheiro, sobre a condição de contribuir muito ou contribuir pouco. Eu queria que você estivesse atento, sendo dinheiro, sendo talento, sendo dom. A verdade é que o Senhor nos confia algo. E eu queria que você desvestisse as ideias de recursos financeiros.
Queria que você se concentrasse naquilo que o Senhor te deu, aquilo que é seu, aquilo que você sabe que é você, e que por menor que seja, é você. É aquilo que Deus enxerga em você. É aquilo que Deus vê em você. Obrigado, Zé. Queridos, é preciso a gente pensar. O Evangelho, ele se torna pesado quando a gente tem ideias de muita pirotecnia, de muito show, de muita shekinah. E muitas das vezes nós queremos o melhor de Deus, mas a gente não tem sido fiel no pouco. E a vida, ela é um processo. Eu estou falando de relacionamento com Deus e ele é um processo. E relacionar com Deus é muito parecido com o relacionar horizontal, eu e você, nós como igreja. Pegando um exemplo, quando a Darlene e o Diego chegou na igreja, era estranho. Hoje a gente chega, a gente pega o João e, ei, tal, você tem liberdade para isso. Por quê? Porque à medida que você relaciona, você vai construindo. E quando a minha vida com Deus, por mais simples que ela continua em construção, eu tenho sido fiel no pouco, estão entendendo? E à medida que você não se constrói, e que esse relacionamento não desenvolve, nós estamos sendo infiel com aquilo que o Senhor tem dado. Ah, pastor, mas as minhas experiências com Deus são pequenas. Se alegre em cada uma delas. Alimente de cada uma delas. Seja grato por cada uma delas. Que elas sejam bases da sua construção, da sua edificação, da sua transformação no Senhor. É preciso ser fiel no pouco. Pastor, eu ainda não tenho muitas convicções, mas as que você tem são importantes. São bíblicas, são de reino, são importantes. Firme nelas, cresça nelas. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Senhor. Ouça Deus. Queridos, nós precisamos entender que o relacionamento espiritual, ele não passa pela vida do pastor somente. Ele não passa pela vida do papai e da mamãe. Ele passa pela nossa vida como cristão. E aí há uma transformação em nós. Nós queremos exigir algo do Senhor, queremos experimentar algo maior, sendo que a gente não sabe viver a simplicidade de Deus. A gente precisa aprender a viver a simplicidade com Deus, queridos. Não é para ser simples eternamente, não. É para que à medida que as coisas vão fazendo sentido, tudo aconteça. Para que haja uma transformação. E nós somos responsáveis. Eu e você somos responsáveis de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Primeiro pela minha vida espiritual. Eu não poderia estar aqui se eu não estivesse cuidando de mim mesmo. Como eu falaria para você se eu não estivesse cuidando de mim mesmo? Como eu falaria para você se eu não estivesse cuidando da minha casa? Como você vai viver a sua vida espiritual se você não cuida de você? Como você vai viver a vida espiritual se você não cuida de você? Como que você vai ajudar os outros?
como que você vai fazer diferença na vida dos outros? Abra comigo em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Primeira Coríntios 4, versículo 1 e 2. Estou esperando. Estou esperando. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Amém? Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos ler de novo? Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Queridos, o nosso português, ele muda muito. Nos e nós. Preste muita atenção. Eu vou ler o mesmo texto, verso 1. Assim, pois, importa que todos nós considerem como ministro de Cristo. Não é isso que está no texto. Não é eu me considero nada. Eu não me considero pastor. Eu não me considero ministro. Vocês me consideram. O meu testemunho, a minha vida, os meus exemplos, a minha caminhada, faz com que nos considerem. As pessoas nos considerem. E eu tenho muita preguiça quando alguém se intitulaliza apóstolo. Primeiro que não tem base bíblica. Apóstolo passou. As pessoas estão presas a títulos. E requer que cada um de nós, olha o que está no texto. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Queridos, as pessoas quando olham para mim e para você, elas precisam considerar você, aquele ali é um cristão. Aquele ali é, olha, os mistérios, manta com a turma ali. Fala com eles que eles sabem. Coisas espirituais é com eles. Não é eu me acho, eu não me considero o último biscoito do pacote, mas o mundo lá fora precisa saber quem nós somos. E o que está no texto que Paulo está dizendo, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer que destes encarregados, destes que eles vão estar vendo, sejam encontrados fiéis. Eu gosto da tradução que vai falar aí despenseiros. Que os despenseiros do Senhor sejam encontrados fiéis. Vai ter outra tradução que vai dizer que os mordomos do Senhor sejam encontrados fiéis. Tem alguma tradução aí de despenseiro e mordomos? Queridos, é preciso entender que, o que é um mordomo? Servo, que cuida. Nós precisamos ser encontrados como mordomos
Queridos, me desculpe, eu não estou aqui para te servir. Eu estou aqui para servir o reino. Se você faz parte do reino, eu tenho o maior prazer de te servir. Vira obrigação, mas isso é o contrário, é inverso. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, para sermos encontrados fiéis uns aos outros. É preciso ser encontrado fiel. É preciso saber que por menor quantidade que cada um recebeu, por menor que seja o dom, por menor que seja a experiência espiritual, isso precisa ser entendido, valorizado, e precisamos saber qual é o nosso papel como cristãos, como igreja do Senhor. Estou nem aí porque os outros pensam de mim. Querido, desculpa, você está lendo outra Bíblia. Eu posso dizer isso? Se alguém falar que seu pastor é um beberrão, você vai ficar feliz? Eu posso dizer, estou nem aí porque os outros pensam de mim e falam de mim? Não, eu zelo por isso. Eu preocupo com o que os outros falam de mim. Eu não vou ter ação de tudo e domínio de tudo. Mas eu zelo por isso. Se eu quero ser chamado de cristão, se de fato somos Cristo nessa terra, nós precisamos de saber quem nós somos. Como eu vou exigir uma experiência a mais de Deus, um dom a mais de Deus, um favor a mais de Deus, se eu não estou sendo fiel com o pouco que Ele tem me dado? A obra do Espírito Santo em nós é clara. É necessário ouvir, é necessário dar ouvidos, é necessário compreender e obedecer. Abra comigo em Colossenses 3,15. Pouco para frente aí. Colossenses 3,15. Queridos, o maior problema hoje da igreja com o celular é quando está com a Bíblia de papel, se perde. Porque na Bíblia digital é muito fácil você se achar. Você tem liberdade de usar a Bíblia digital, mas cuidado. Ela nos deixa preguiçosos e burros. Porque na de papel você marca, você escreve, você pinta, e a de eletrônica você não vai ter a mesma condição. Colossenses 3,15. Diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Vou ler de novo. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Queridos, aqui Paulo está dizendo de uma forma de viver cristã. E a gente precisa tomar cuidado. Nós precisamos de uma direção do Espírito Santo, porque às vezes um é atleticano, o outro é cruzeirense, e um tem razão que o Cruzeiro é ruim mesmo, não tem jeito de mudar isso. Ah, não é, Júlio? Cadê o Júlio? Tem jeito. Cruzeiro, irmão, já era. Então é difícil e duro encarar a realidade, mas a paz do Senhor é o nosso árbitro. Então a gente não fica falando dessas coisas, não. Brincadeira, irmão, só para a gente pensar, que tem coisas que a gente diverge em ideias. Tem coisas que nós somos livres de um pensar diferente. Irmãos, e eu como igreja batista, eu gosto de ser batista, porque nós cremos numa liberdade de reino, de uma vida com Deus, de uma vida santa, de liberdade. Cristo nos chamou à liberdade. Se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então, irmãos, nós precisamos saber o que é importante, o que muda. E aí nós nos respeitamos.
E nós trabalhamos para que a paz de Cristo seja o juiz. O que é o árbitro? O juiz. Aquele que vai estabelecer a razão. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre ter razão é bom. Nem sempre ter razão é bom. Árbitro no coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Queridos, eu e você fomos chamados para viver em paz. Em Cristo há paz. A paz de Cristo não é como a paz do mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, disse Jesus. Eu não dou a paz como o mundo dá. Credes em mim, Jesus dizendo. É preciso que nós saibamos viver a paz. Aqui tem uma condição que Jesus é o nosso árbitro no coração, porque a gente precisa de um juiz no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. O seu coração é enganoso. Quer dizer, eu escuto muito. Eu comprei, eu vendi, eu tomei tal decisão porque eu estava em paz para fazer aquilo lá. Como eu estava em paz, eu resolvi aquilo. E a gente precisa tomar cuidado porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. É preciso discernir o que é espiritual. E se eu for decidir com o meu coração, eu vou precisar de quem? De Jesus, do árbitro. Queridos, tem hora que tem que ter confronto. Tem hora que eu fico em paz, por quê? Porque eu confrontei. Porque houve confronto e nos esclarecemos e nos posicionamos. Ficou tudo bem, porque a gente ali chegou num alinhamento. Nem para mim, nem para você, não é 1, não é 2, é 2,5, é 1,5, ou é 1. E ali houve entendimento. Presta atenção aqui, irmãos. Queridos, é preciso desse entendimento, mas é preciso de paz. Um cristão, um servo de Deus, mesmo que tudo pareça contrário, ele transita, ele vive em paz. Ele vive em paz. A paz do coração é perigoso ou perigosa, mas Paulo está dizendo de uma condução do agir de Deus por Jesus. E não decida nada com dúvida, porque há um árbitro, há um justo juiz que vai te deixar em paz de tomar a decisão. Eu compro, eu vendo, eu decido, eu não decido, eu espero. Queridos, é preciso viver uma liderança, é preciso viver um governo do Espírito Santo. Nós precisamos saber a quem servimos, a quem obedecemos. Você definiu de vir para a igreja hoje. Qual o motivo? Você definiu de fazer a classe do batismo. Qual o motivo? Você decidiu de estar na classe dos jovens. Qual o motivo? Você definiu de vir à igreja hoje. Qual a razão? Qual a razão da sua fé? Quais são as suas decisões? O que você quer para a sua vida? É preciso andar no Espírito. Quem já viu o Pica-Pau, desenho de Pica-Pau? Um pica-pauzinho bom e um pica-pauzinho mau, falando na orelha dele. Quem já viu? Isso parece em outros desenhos sem ser Pica-Pau também, eu não vou lembrar agora. Eu lembro do Pica-Pau. Abra em Isaías 35.
Profeta Isaías, capítulo 35. Acho que eu já falei errado de novo. Irmãos, é Isaías 30, perdão aí, tá? Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vamos ler de novo? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Queridos, o que Isaías estava falando? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando, há um caminho. Jesus. Quando vocês estiverem caminhando, estejam atentos, porque você vai ouvir uma voz. Esse é o caminho? Estou andando no caminho. Aí eu começo a errar o caminho. Quem que eu escuto? O Espírito Santo. O que ele vai me dizer? Esse é o caminho. Volte para ele. Queridos, não tem como viver uma vida cristã sem ouvir o Espírito Santo. Não tem como viver uma vida espiritual sem ouvir o Espírito Santo. É preciso ouvir o Espírito Santo. Irmãos, não cabe eu acho na boca do crente. Eu penso assim, não cabe na boca do crente. A palavra é árbitro. Está escrito, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, Jesus não respondeu: eu acho que não seria bom eu pular daqui. Eu não acho nada. Está escrito. Está escrito. Há uma palavra, há um caminho, há uma voz que me guia. Nós precisamos ouvir ao Espírito Santo. Irmãos, todo mundo aqui já ouviu o Espírito Santo. Todo mundo aqui já ouviu o Espírito Santo. Quando você fez uma coisa errada, e você sabia que ia dar errado, e deu errado, qual foi a voz que você ouviu? Você acha que o diabo ia falar com você para você não fazer? Você acha que o diabo estava preocupado com isso? Ah, pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo. Já ouviu. Mas você não permite, você não dá ouvido. E a gente não é fiel no pouco. Ah, pastor, mas foi tão poucas vezes. E a gente não é fiel com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. A gente quer viver um avivamento. A igreja de hoje é muito fria. Frios somos nós, indivíduos. Frios somos nós. Queridos, é preciso entender que há uma governança do Espírito. Há uma direção do Espírito. E o Senhor tem prazer com muita graça, com muita sabedoria,
te falar: filho meu, não faz isso. Não faz isso. Quer dizer, aquele que anda no Espírito não satisfaz a necessidade da carne. Aquele que anda no Espírito não satisfaz a necessidade da carne. Queridos, nós precisamos avaliar a quem nós ouvimos. Quem fala na nossa cabeça? Quem tem falado na sua cabeça? Você já ouviu o Espírito Santo? Irmãos, eu já vivi experiência, já contei isso aqui várias vezes, de ir para o ponto de ônibus e perder o ônibus. E na hora eu ficar ali revoltado, e o Espírito Santo falar assim: espera aí que eu vou te mostrar por que eu te livrei desse ônibus. E aí eu pego o ônibus seguinte, depois de 40 minutos, 1 hora, sei lá, não vou lembrar mais. E aí compensa que não, aquele ônibus estava quebrado, no meio do caminho. Ou aquele ônibus foi assaltado. Foi mais de uma vez, queridos. E eu glorifiquei a Deus, porque o Senhor me livrou daquilo. O Senhor me livrou daquilo. Pastor, mas o que tem a ver o ônibus? Seja fiel no pouco, querido. Quais são as suas experiências com o Espírito Santo? É através das pequenas experiências que você vai se habilitar nas grandes experiências. Você precisa saber ouvir o Espírito Santo. A igreja precisa ouvir ao Espírito Santo. E me preocupa quando nós não ouvimos o Espírito Santo. Nós decidimos, resolvemos e fazemos as coisas. Irmãos, deixa eu falar para vocês, aquele café da manhã que nós tomamos hoje, foi pura obediência ao Espírito Santo. Pura obediência ao Espírito Santo. Normalmente quando a gente faz um café da manhã aqui, é na abertura da escola bíblica. Vai começar a escola dominical no ano de 2023, vamos fazer um café? Vamos. Normalmente a gente faz assim. E como é bom quando a gente fica convicto que obedecer é bom. E fiz. Na hora eu mandei aquela arte, fui para o computador e nasceu ali numa velocidade incrível. Fiz aquela imagenzinha e compartilhei com os irmãos. Irmãos, vamos tomar um café domingo? Você acha que o Espírito Santo não está preocupado com o seu café da manhã? Com unidade, com graça? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, ande nele. Se eu não escuto o Espírito Santo, eu vou continuar desviando. Abra comigo em Romanos 8, e eu estou caminhando para encerrar. Romanos 8. Verso 14. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha como é que está o texto. Não é os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo, não. A prioridade é o Espírito Santo. A prioridade não sou eu. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Tem meio termo, queridos? Tem uma condição, talvez? Todos que são guiados pelo Espírito Santo
são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, nós não somos fiéis à simplicidade das coisas do Senhor. E aí a gente quer viver uma proteção, um favor, uma graça. Nós queremos muita coisa de Deus. E aí não damos conta de viver o que é maior, que é sobrenatural. Não estamos preparados e por isso ele não acontece. Por isso ele não vem sobre nós. Irmãos, todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. A pergunta que se faz: quem não escuta o Espírito Santo é guiado por quem? Quem você está ouvindo? Qual a decisão da sua vida, da sua fé, da sua caminhada? Há um espírito de fortaleza. Queridos, olha aqui. Verso 15, leia comigo aí. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, com medo, mas receberam um espírito de adoção. Irmãos, presta atenção, jovem, presta atenção. Muita atenção. Nós, enquanto criaturas, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Preste muita atenção. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão. Está lá no Gênesis. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pecou. Nós viemos de Adão. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus enquanto criaturas. Na adoção, que somos filhos de Deus, nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Nos tornamos esse cristão que as pessoas testemunham ao seu favor e ao meu favor. Esses são os crentes, esses são aqueles povos do caminho, esses são aquelas pessoas que conhecem dos oráculos de Deus. Agora preste atenção comigo. Seu Deus é feio? Seu Deus é feio? Seu Deus tem espinha? O seu Deus é louro? É negro? O que ele é? Amarelo, índio? O que ele é? Nós somos a imagem e semelhança dele. Irmãos, deixa eu falar para vocês, eu tenho muita alegria de ser quem eu sou. Irmãos, se eu me tornar careca, eu continuo com muita alegria de ser quem eu sou. Se eu tiver cabelo grisalho, eu tenho muita alegria de ser quem eu sou. Eu só preciso de uma saúde boa. Irmãos, é inconcebível quando nós nos achamos muita coisa. Uma geração de jovens hoje deformadas, não sabem que são filhos de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Perdão, queridos. Perdão pelo confronto, não pela palavra.
quem você é. Vergonha de quê? A gente tem que ter vergonha do pecado. Seja amarelo, seja branco, seja preto, seja o que for, queridos. Somos a imagem e semelhança do Senhor. Se, pois, Cristo habita em você, seja servo. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de você. Não se esconda, não se omita. Quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer coisa interfere na nossa vida. Qualquer coisa interfere na nossa vida. Nós temos uma adoção, nos tornamos filhos e podemos dizer: Abba, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai. O Senhor é meu Pai, mas eu tenho vergonha de ser, sabe, eu biscando. Sou eu, Senhor. Queridos, quando o homem lá no Éden pecou, lá ele teve vergonha e teceu folhas para tampar a sua nudez, porque era pecado. A vergonha, ela vem pelo pecado. Quando nós somos fortalecidos no Senhor, não vivemos a escravidão desse mundo. O que é ser escravo desse mundo? As coisas aqui mudam a nossa vida. Eu conheço pessoas que são deficientes físicas em alto grau e são felizes, são perfeitas, não se sentem imperfeitos, como a maioria dos jovens hoje. Uma juventude doente, cheia de capricho. Quando eu era jovem, minha mãe me levava para cortar cabelo, e depois ela mesma começou a cortar, certo ou errado, era ela que cortava, e não tinha que fazer transadinho, esses nomes de corte que eu nem sei o nome, não tinha escolha não. Hoje é cheio dos não me toque. Ah, desculpa, queridos, rapa isso. Nós somos é o que o nosso exterior é. Nós somos chamados a andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. Não estou falando que não pode cuidar da saúde, não estou falando que pode arrumar o cabelo, mas quais são as suas prioridades? Você chega atrasado no culto porque está penteando cabelo? Queridos, como igreja batista, nós não pregamos usos e costumes, mas nós somos transformados pela palavra. Nós ouvimos o Espírito Santo e sabemos que roupa curta não dá, roupa indecente não dá, porque nós ouvimos o Espírito Santo. Temos liberdade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala comigo, se convém, isso não convém, eu ouço. Não precisa do pastor, do diácono falar: irmã, né, irmã, ô irmão, dá um jeito, né? Não precisa. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, eu tenho vindo à igreja, mas eu não sei se eu sou filho de Deus, não. Se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para o céu, não. Sei não. É porque você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue convencer você no espírito que você é filho. Você não entendeu até hoje que você é filho. A hora que você entender que você é filho, que o Espírito Santo governar a sua vida, tudo muda. Tudo vai fazer sentido. O próprio Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é ou não é filho de Deus? Você ouve ou não ouve o Espírito Santo? E se somos filhos de Deus, também herdeiros. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O que é ser um herdeiro? Meu pai e minha mãe morreu, que Deus repreenda essa palavra em nome de Jesus. Então a casa lá, boa ou ruim, ela vai ter que ser definida alguma coisa. Como herdeiro, o que eu tenho que fazer? Chamar meus irmãos, nós vamos alugar, vamos vender, o que nós vamos fazer? Porque cabe aos herdeiros trazer governo,
traz aos herdeiros administrar, traz aos herdeiros a responsabilidade de conduzir aquilo ali. E eu e você em Cristo somos chamados a sermos herdeiros. Nós somos responsáveis da igreja. A igreja não é responsabilidade do pastor. A responsabilidade da igreja é nossa, é minha e sua. Minha e sua. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, nós precisamos ouvir ao Espírito Santo. Requer que uma vida cristã ouça ao Espírito Santo. Quinta-feira eu preguei sobre uma mensagem de como relacionar com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Escute a mensagem de quinta-feira. Escute a mensagem de hoje. Analise as duas. Nós precisamos relacionar com Deus. Nós precisamos se achegar a Deus. O que nós precisamos é nos posicionar diante de Deus e diante da sua palavra. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua graça. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra ela é verdade, a tua palavra ela é poderosa. Pai, a tua palavra ela é eficaz. Pai, a tua palavra é maravilhosa. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o teu Espírito Santo? Pai, eu profetizo aqui nessa manhã que os ouvidos espirituais sejam abertos. Pai, que os corações não andem, ó Deus, indecisos, porque o Senhor é quem revela, o Senhor é quem ministra, o Senhor é quem age. Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha aqui fazer, ó Deus, que o Senhor venha organizar sobre nós. Pai Santo, Santo é o teu nome. Ó Pai Santo e poderoso é o teu nome. Pai, eu venho pedir ao Senhor aqui a tua graça, a tua força, a tua sabedoria sobre cada um dos meus irmãos. Pai, renova aqui a fé. Pai, renova aqui a esperança, renova aqui a alegria, renova aqui saúde, renova aqui uma experiência. Pai, que o teu Espírito Santo seja real na nossa vida. Pai, que sejamos a cada dia, como esse treinamento, preparados a ouvirmos ao Senhor. A ouvirmos ao Senhor, a ouvir o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor. Nós demos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Coloca a mão no seu coração, irmãos. Ministra isso na sua vida. Vamos cantar de novo. Adore ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós demos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai santo e poderoso é o teu nome. Pai, glória a Deus, Senhor. Pai, glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Queridos, eu queria te dar a oportunidade de trazer seu dízimo e a sua oferta, amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor, pela tua graça. Pai, muito obrigado por toda a provisão nas nossas casas, na tua igreja. Pai, obrigado pelo pão que não tem faltado à mesa. Obrigado pela provisão. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor aqui alguns nomes, algumas vidas. Pai, o Vitor que está em viagem, ó Deus, do luto ali pela perda da sua mamãe, está na estrada agora, guarda a vida dele. Pai, a Rosane e o Carlos que saíram em viagem também, Deus, que o Senhor venha guardá-los. Pai, abençoa o Theo. Pai, abençoa a Maitê, essas duas crianças. Pai, abençoa também, ó Deus, a tua filha Nilza, continue restaurando e dando ela graça. Pai, abençoa a Celina, essa cirurgia, Deus, que foi marcada. Pai, que o Senhor venha conduzir todas as coisas. Pai, abençoa a Rose. Prepara, Deus, a cirurgia da Rose. Pai, abençoa, Deus, a dona Marlene. Pai, a dona Hebe. Pai, a irmã Elza. Pai, a dona Ibram. Pai, abençoa, Deus, a Ruth. Abençoa, Deus, o Antônio. Abençoa, Deus, a Elma, o José Roberto. Seja o Senhor sobre essas vidas. Pai, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga salvação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos um pouquinho ali além do horário, mas começamos um pouquinho mais tarde. Um horário favorável. Vou ser breve para encerrar. Sexta-feira agora nós temos o nosso culto de mulheres. E sábado, o encontro dos homens. Será um churrasco na casa do Zé Maria. Mulheres, estejam juntos. Traga uma pessoa, traga uma amiga que não esteja em igreja, que não conheça o Senhor. Homens, sejamos unidos, trabalhamos para o propósito do reino, que possamos trazer pessoas, que possamos ser na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada vida aqui presente.
Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada vida, por cada família aqui representada. Pai, seja aqui o Senhor, Pai, seja aqui a tua graça, seja aqui o teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, guarda os teus filhos, guarda o coração, guarda as palavras que são liberadas, guarda o entendimento e o coração. Pai, que o teu Espírito Santo venha conduzir, que o teu Espírito Santo venha ministrar a cada vida, em nome de Jesus. Pai, eu apresento aqui eles a Deus e despedimos aqui do templo, desse culto. Pai, leva os teus filhos, que o teu Santo Espírito os conduza, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Está sujo? Está sujo. Pode pôr a mãozinha não, tá bom? Deus abençoe, queridos, vão em paz.